Em nome de Jesus. Boa noite, Milênio! Muito legal essa buzina. Ela aquece um pouco o nosso coração, saber que você está aqui, mesmo com um pouco da distância que nós estamos mantendo. Mas é muito bom ver o rosto de muitos aqui, porque essa igreja, ela não pode fechar e jamais vai fechar. Eu queria fazer uma breve reflexão, bem rápido aqui, em cerca de 10 minutos, mas muito importante. Eu queria pedir toda a sua atenção nesse momento, porque esse momento é um momento de virada nas nossas vidas, porque é o momento em que a fé nasce em nossos corações, e quando ela nasce, tudo pode acontecer. Eu quero orar antes de começar a compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos agora o precioso Espírito Santo que paire sobre este lugar, fazendo que cada coração se conecte ao seu coração agora. Precioso amigo, fica conosco nesse momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer uma reflexão num texto que você já conhece. Está lá no livro de Lucas, capítulo 5, de 1 a 10. Algumas Bíblias já trazem um subtítulo dizendo assim: a pesca maravilhosa. É aquele momento em que alguns pescadores estão trabalhando e trabalham a noite toda e voltam já de dia, cansados, com o seguinte relatório: não pegamos peixes, estamos cansados. Entre esses personagens tem um em especial que eu quero chamar a atenção essa noite. É um chamado Pedro, também estava nessa pesca. Então, eles ouvindo o que Jesus ministrava, tiveram fé e voltaram ao mar, e tiveram uma pesca maravilhosa com grandes peixes. Naquele momento, Jesus começa a selecionar aqueles que vão mudar o mundo, e um destes se chama Pedro. Pedro tem o seu chamado diante de um milagre. Sabe por quê? Porque os milagres não são o fim, mas são o início de uma jornada. Quando Pedro fica extasiado, alegre, feliz com o milagre que Deus havia feito naquele momento, ele também se rende a Jesus, e ali começa a jornada dele. O primeiro estágio de Pedro é um homem natural, um trabalhador como eu, como você, um homem que não consegue discernir as coisas espiritualmente, mas diante de um milagre, o sobrenatural toca nele e ele se rende. E ele se rende dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Esse é o estágio do reconhecimento. Quando os joelhos se dobram diante de Jesus, há uma crise em todo homem, em toda mulher. E se você ainda não teve essa crise, talvez você não chegou no estágio de reconhecimento. Você já ouviu a história de Paulo? Paulo, quando teve esse encontro com Jesus, ele ficou cego durante 3 dias. Sabe por quê? Porque era o momento dele parar de olhar para fora e olhar para dentro de si mesmo. Essa é a crise do Evangelho. Quando Isaías foi tocado pela glória de Deus, ele disse: afasta-se de mim, porque sou homem que tem os lábios impuros e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. O Evangelho tem que gerar em nós uma crise, para que essa crise gere verdadeiras mudanças. Nós não podemos viver um Evangelho onde nós adaptamos as coisas de Deus à nossa vida, mas é o contrário. Adaptamos a nossa vida às coisas do reino de Deus. Esse é o estágio do reconhecimento, de se prostrar e reconhecer que você precisa de algo maior do que você, que você precisa decidir se transformar, sim.
porque a transformação é uma decisão, mas o poder para transformar vem dele. Então Pedro é levado a um terceiro e último estágio, o estágio do crescimento. Jesus disse para ele: olha, Pedro, eu vou te fazer pescadores de homens. Naquele momento Pedro diz sim, e a partir desse momento ele é lançado a grandes desafios. Acredite, nós não fomos chamados para reconhecermos somente Deus como único Senhor e Salvador, mas somos chamados a multiplicar essa mensagem. E a mensagem é: Ele morreu por mim e por você, por isso você tem uma chance de ter uma vida muito melhor do que você tem. E um dia Ele virá nos buscar, e se esse dia chegar e eu já não estiver aqui, eu já estarei morando com Ele. Esta é a boa notícia. Esse foi o chamado de Pedro. E a primeira coisa que Jesus disse para ele foi: Pedro, você vai andar com mais 11 homens. Sabe por quê? O nosso treinamento começa com outras pessoas. Ninguém pode viver um evangelho sozinho. Ninguém pode viver o evangelho virtualmente. Ninguém pode viver o evangelho sem uma igreja, sem uma casa espiritual, sem uma cobertura espiritual. Se você nega se relacionar com outras pessoas, você está negando o seu próprio crescimento. Pedro foi chamado a se conectar com 11 pessoas, porque ali eles formariam uma equipe. Quando um estivesse fraco, outro poderia fortalecê-lo. E quando ele estivesse forte, ele poderia fortalecer outro. Se você tem problema com pessoas, hoje é o dia de deixar isso para trás e se conectar com pessoas, porque isso faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Ser igreja faz parte do chamado de Deus para a sua vida. Então Pedro sai da condição de aluno somente e entra no jogo de verdade. Pedro deixa a mochila do aprendizado e coloca tudo em prática. Ele ora com pessoas. Pedro é tão ousado porque tinha confiança no amor incondicional de Deus. Nós podemos ser sim ousados, porque Ele nos ama do jeito que nós somos. E por causa da sua ousadia, por colocar em prática tudo aquilo que estava sendo ensinado para ele, ele viveu grandes coisas. Pedro andou sobre as águas. Pedro cortou a orelha de um soldado quando ele foi prender Jesus. Pedro negou Jesus antes que o galo cantasse pela terceira vez. Ele viveu intensamente, se arrependeu da mesma maneira que ele errou. Ele chorou pedindo perdão e continuou no jogo. O jogo começa quando nós começamos a ter atitudes. Enquanto estamos sentados numa cadeira, nada vai acontecer. Não vamos acertar, não vamos errar, mas também não vamos crescer. O estágio que Deus leva Pedro é um estágio de crescimento. Pedro foi repreendido por Jesus várias vezes, mas errou rápido e se arrependeu rápido. E quando Jesus ressuscitou, ele voltou para deixar uma última lição àquele discípulo. Depois dele ter negado a Jesus, Jesus foi até ele e disse assim: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então Pedro, apacenta os cordeirinhos. De novo Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. E pela terceira vez Pedro se entristece. Mas Jesus queria ensinar a lição àquele discípulo que havia decidido entrar na dinâmica do Evangelho. Jesus estava querendo ensinar para ele que agora o amor devia ser algo recíproco.
porque ele já tinha sido amado, e agora era a vontade de Deus que ele também o amasse. Por isso ele perguntava e insistia: Pedro, você me ama? E ele dizia: sim, Senhor, eu te amo. Porque um relacionamento verdadeiro e sincero, nós amamos e somos amados. E eu te pergunto, o quanto você tem amado o Evangelho? O quanto você tem amado a Jesus? Isso vai dizer o nível do teu relacionamento. Isso vai dizer muito se o teu relacionamento é sincero, se é verdadeiro. Pedro entendeu isso. Em Atos nós vemos um homem totalmente diferente. E talvez o momento mais especial da vida de Pedro é quando ele passava na frente do templo e um paralítico pedindo esmola, e Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Esse é o Evangelho, essas são as verdades eternas. Saímos da condição de homens naturais, de homens comuns, entramos no momento de crise, no momento em que reconhecemos que Ele é Deus, e agora entramos num estágio de crescimento, nos conectamos com pessoas e pregamos o Evangelho, vendo Deus transformando vidas e proclamando e anunciando que um dia Ele voltará. Que estágio você está? Essa noite você precisa decidir aonde você vai viver e como você vai viver. Seja real na sua decisão hoje, porque hoje é um dia de transformação, sim. Mesmo no seu carro, Ele pode escutar a sua oração, Ele quer escutar a sua oração, para que você seja chamado e viva como um discípulo.